agradecer a presença de todos os alunos, todas as turmas de administração e ciências contábeis, a presença dos professores, Elismar, do professor Otávio, a professora Penha, né, que é a coordenadora, também estava aqui. Bom, dando sequência às ações da Faculdade Novo Milênio para o mês de junho, que é o mês do meio ambiente, nós apresentamos o webinar, e o tema é Direito Ambiental e Aplicação dos Conceitos ESGs nas Empresas. Nós temos dois convidados muito queridos, que é o Dr. Gilberto Álvares, advogado em Direito Econômico, tributário e aduaneiro, é especialista em Direito Ambiental e Sustentabilidade, com foco em crédito de carbono. E a doutora Lorena Zucatelli, também advogada e sócia do escritório Gilberto Álvares, associados e consultoria jurídica em meio ambiente e crédito de carbono. E para brilhantar ainda mais o nosso encontro, nós teremos a participação também do nosso querido coordenador, que é o professor João Martes, que irá abordar os impactos socioeconômicos causados pelo rompimento das barragens no estado de Minas Gerais, nos anos de 2015, que é a barragem de Fundão e Mariana, e 2019, que é a barragem de Brumadinho, bem como os impactos, né, da paralisação das atividades de mineração em Anchieta, aqui no Espírito Santo. Então, podemos, agradecendo então a presença de todos, e mais uma vez aos nossos convidados, né, que com muito carinho aceitaram o nosso convite, vamos iniciar então o nosso webinar. Com vocês agora. Boa noite a todos, me chamo Gilberto Álvares dos Santos, advogado, especialista em Direito Econômico. Quero, antes de mais nada, agradecer o convite feito pela professora Renata, que certamente, em nome da Faculdade Novo Milênio, nos honrou com esta confiança. Quero agradecer aí a companhia e a participação do professor Geomartes, que conosco se encontra presente, vai lançar seu livro, e é uma honra estar no momento desse de lançamento de um livro tão importante para a situação conjuntural recente da nossa história de meio ambiente. Quero agradecer a doutora Lorena Zucatelli dos Santos, minha amiga, minha colega do escritório Gilberto Alves, advogado associado, minha sócia, a quem eu quero reportar que tem um conhecimento profundo sobre essa área do direito ambiental, principalmente sustentabilidade e o ESG. E com isso, então, espero que durante esse trabalho do dia de hoje, professora Renata, a gente possa efetivamente contribuir com todo esse momento que o país e o mundo está vivendo, com relação à questão do direito ambiental e com relação à questão do meio ambiente e ecologia. Bom, antes do Dr. Gilberto dar início à palestra dele, eu gostaria de também agradecer ao convite de todos para estar aqui hoje nessa noite e dizer que eu estou muito feliz de participar do encerramento da Semana de Meio Ambiente, aqui da Faculdade Novo Milênio, juntamente com a professora Renata Frecchiani, o professor Geomartes Larraz. Então, é um orgulho e uma felicidade muito grande estar aqui nesta sexta-feira, e agradecer a vocês, né, que na sexta-feira à noite estão aqui conosco para participar desse evento e ouvir um pouquinho do que a gente tem para falar sobre direito ambiental, sobre sustentabilidade e o novo conceito ESG, né, das empresas. Então, agradeço e boa apresentação para todos. Pode dar início, Gilberto. Já direto? Então, vamos lá, então. Bem, pessoal, o tema geral dessa noite é direito ambiental e a aplicação do conceito ESG nas empresas. Na divisão entre eu e a doutora Lorena, me coube fazer uma trajetória histórica para contextualizar o ESG do direito ambiental internacional. Então, vou passar por vários elementos, várias informações que nos dão uma ideia do como se encontra hoje, na conjuntura atual, no Brasil e no mundo, essa nova ferramenta que é ESG, para estabelecer uma relação com o desenvolvimento econômico sustentável. Nesse sentido, primeira abordagem que eu vou fazer aqui é trazer uma retrospectiva da história do homem e a Terra. Só para que a gente possa entender a dimensão do que nós estamos vivendo, a idade da Terra, em 2020, ela comemorou 4,5 bilhões de anos. Então, o ano passado acendemos essa velhinha para o nosso querido planeta.
Já a presença do homem, né, na figura Homo, da espécie Homo, neste planeta, só veio acontecer, de acordo com os estudos e pesquisas até aqui realizadas, há 1.600.000.000 de anos atrás. 1.600.000 anos atrás. A partir de presença do Homo habilis e a presença do Homo erectus. A presença de uma segunda espécie Homo na Terra, que é o Neandertal, se deu há 400.000 anos atrás. E a nossa espécie, o Homo sapiens, surge na natureza, surge na Terra, entre 300.000 a 200.000 anos atrás. E a ideia de homem, do ser humano que nós temos hoje, ela é retratada a partir de 40 a 50.000 anos atrás, quando o Homo sapiens adentra a Europa e coloniza a Europa toda. Bem, daí eu pulo para 4 bilhões e 400 e não sei quantos milhões da nossa história da Terra, pulo 1.400.000 e poucos mil com relação à história do humano na Terra, para chegar na Revolução Francesa. Por que isso? Por que eu dei esse salto? Porque até a Revolução Francesa e o desdobramento dessa história da presença do homem na Terra, o homem não era um incômodo para a natureza e a natureza alimentava o homem e dava ao homem todas as condições para a sua subsistência e para a sua sobrevida na Terra. Com a Revolução Francesa, acontece um fato inovador, que foi o quê? Uma classe social, considerada como burguesia, a partir da Revolução Francesa, ela ascende ao poder, reduzindo, né, excluindo o feudalismo, que era o regime anterior, e, de certa maneira, derrubando a monarquia absoluta que que tinha na França, e que essa era uma realidade de monarquia no mundo todo. Né? Onde havia ser humano, havia uma estrutura feudal e havia as monarquias absolutistas. Bem, o que a burguesia faz com a Revolução Francesa? Como ela era detentora da riqueza, porque todo o comércio mundial que antecedeu a Revolução Francesa, e aí compreendendo esse comércio, a gente lembra, né, Portugal, Espanha, todo o comércio que se deu via marítimo, né, ela se enriqueceu muito e, estando rica, ela pôde imprimir seu pensamento, suas ideias e tomar o poder na França. Bem, com isso, então, ela cria um espelho para o resto do mundo naquela época, e essa influência da Revolução Francesa vai dominando, enquanto efeito dominó, né, os demais países e cidades, principalmente na Europa. E quando reúne as condições para um desenvolvimento potencial da indústria com as primeiras máquinas na Inglaterra, que aí ficou denominada de Revolução Industrial, o que nós temos com essa burguesia? É ela, por ser rica, é ela que vai reunir as condições de se apoderar dessa nova tecnologia, da máquina, e é ela que vai dar a dinâmica que nós temos conhecida hoje, que é o capital. Então, ela passa a dominar o capital, entendendo o capital não só como o dinheiro que ela possuía, mas também os bens que ela passa a dominar, o modo de produção que ela passa a dominar e a força de trabalho, e essa não pequena, uma força de trabalho que sai à busca de novos horizontes, tendo em vista que o regime feudal acaba, então não tem mais aquela relação do senhor, né, e os vassalos, então eles não são mais donos da sua terra como anteriormente eram, muitos desempregam, entre aspas, porque muitos perdem sua relação de vida com o seu senhor feudal, e passa a ser mão de obra nas indústrias, principalmente na Inglaterra. Esse desenvolvimento rápido e acelerado com a Revolução Francesa é o que vai, de certa maneira, dar a tônica do atual momento e conjuntura que nós vivemos. Mas, junto com isso, junto com a Revolução Industrial, com a inauguração do capitalismo no mundo, né?
capitalismo entendendo aí como uma sociedade sustentada a partir de uma lógica do capital, né? E o capital entendendo aí não só o dinheiro, mas todas as ferramentas, os bens, maquinário, modo de produção e a força de trabalho humana. Surge a ciência que, junto com todo esse desenvolvimento, ela também dá sua contribuição para a questão do meio ambiente. E o grande nome dessa ciência para o meio ambiente foi Charles Darwin, em 1859. Vocês verem que depois daí eu pulo para 1960 para dizer que aqui é fundado o direito internacional ambiental, do meio ambiente. Por quê? Porque até então, o que se tinha de tratados, e não eram poucos, e nós vamos ver que não era, acordos internacionais, aí não se concebia enquanto uma ciência própria, o direito internacional. Direito internacional ambiental. Tudo isso estava dentro da matéria chamada direito internacional. Então, aqui nós temos uma mudança desse comportamento, e essa mudança, de certa maneira, traz a fundação do direito internacional ambiental como uma cadeira própria, como um instrumento próprio de análise do direito, com olhar, com categoria, com princípios, formando aí a ciência do direito ambiental dentro do conceito de direito geral. Bem, por que eu disse que a Revolução Industrial ela seria determinante para o pensamento que nós temos hoje no âmbito do meio ambiente? Primeiro, pelo seguinte: a Revolução Industrial ela está entre 250 e 250 anos, considerando o momento que nós estamos vivendo, 2021. Não é 1000 anos, é anos. E nestes 250 anos, nunca houve uma aceleração tão grande de toda a intervenção do homem na Terra, causando danos insuportáveis, danos que comprometem a própria existência humana. Só para vocês terem ideia, em 250 anos, ou seja, antes, em mais de 4 bilhões, 400 milhões de vida da Terra, até chegar à Revolução Industrial, o homem não tinha comprometido o meio ambiente que ele estava inserido, o seu habitat. Mas ele começa, a partir de 50 anos para cá, principalmente, a destruição da fauna e da flora, e nesse aspecto nós temos 10 mil espécies que desaparecem por ano na natureza, e a gente não tem ideia do que isso vai influenciar na nossa vida futura. Acabou com 2/3 da floresta, eu estou falando 2/3, mas hoje o último dado é de 70% das florestas no mundo já foram destruídas por este homem, esse Homo sapiens, a partir da Revolução Industrial, a partir da invenção das máquinas, da produção em escala, no qual a demanda por bens naturais e bens minerais passam a ser excessiva. Nós temos até uma influência direta da nossa intervenção na natureza, destruindo a camada de ozônio, ou seja, em um determinado momento, para no nosso bem-estar, nós construímos geladeiras e ar refrigerado, que tinha um gás que não dizia respeito à nossa saúde de imediato, mas começou a comprometer a camada de ozônio. Mesma coisa aconteceu com a alteração do clima, que é o momento que nós estamos vivendo, onde o clima ele não segue mais a sua rotina, que seria natural, e promoveu o aquecimento global, que, de certa maneira, vem trazendo outros e outros transtornos. E aqui é só como exemplo que eu estou trazendo para a gente entender o contexto do direito ambiental atual. Bem, o que Luciano Rezende Moreira, como um grande estudioso, geólogo da questão da natureza, da terra, do globo, o que ele fala? Ele fala o seguinte: olha, a era que nós estamos vivendo no momento é a era Holoceno, que é a mesma da Idade do Gelo. Nós estamos aqui finalizando essa era. E qual é a era que vem substituir a era do Holoceno? Ele coloca como sendo a era Antropoceno. Essa era Antropoceno, para ele, é a era em que o ser humano, o homem, ele passa a dominar a Terra e criar todo o impacto que possa ser imaginado por cada um de nós e não imaginado por nós. E ele diz o seguinte: é só observar do espaço, olhando para a Terra, então todo esse sistema de observação espacial que tem aí, já registra fotos nesse sentido, nós já vamos ter uma ideia exata
de qual danoso tem sido o impacto humano durante esse período de desenvolvimento econômico da Revolução Industrial para cá. Estamos, então, nos despedindo do Holoceno e iniciando, sem dúvida nenhuma, essa era antropoceno, que é considerada por ele e vários teóricos como a era do capital. Capital manda, né? Não é assim que o povo pobre costuma falar no dia a dia? Bem, e essa era do capital, ela já está se assemelhando a um dos piores cataclismos que nós já vivemos na Terra, que foi a extinção jurássica, a extinção dos dinossauros. Esse cataclismo, entre outros que nós já tivemos na Terra, ele ficou muito bem conhecido por todos nós por causa dos filmes de Hollywood, né, Jurassic Park e outros, no qual um efeito natural de penetração na atmosfera terrestre de vários meteoros acabou extinguindo toda essa espécie na Terra. Então, ou seja, aqueles dados que eu apontei anteriormente, já dá para ver esse grau de destruição. Você vê que a gente destrói 10 mil espécies por ano e já acabamos com 70% das florestas. Então, dá para entender o que essa teoria do antropoceno está querendo nos dizer. Bem, diante disso, na medida em que há um problema sendo enfrentado pelo ser humano, pela natureza, nada melhor do que surgir um meio de limitar o ser humano na sua conduta, na sua relação, no seu comportamento. E essa forma de limitar, todos nós conhecemos, muitos não gostam, mas é o direito, e no nosso caso do Brasil, é a lei, né? E a trajetória do direito internacional, ela parte, então, sem dúvida nenhuma, com base na ciência. Começa a partir dos estudos que a ciência travou sobre o meio ambiente. E Charles Darwin, com sua evolução das espécies, traz um conhecimento profundo, principalmente do conteúdo transfronteiriço da questão ambiental. Bem, aqui nós temos o conceito da ciência do meio ambiente, ele é resumido numa palavra chamada ecologia, definição essa dada por Ernesto Haeckel em 1866. A totalidade da ciência das relações do organismo com o meio ambiente, compreendendo todas as condições da existência. Então, meio ambiente / ecologia significa essa totalidade da ciência numa relação com o meio ambiente, trazendo, né, todas as condições de existência para esse conceito. Seja ser humano, como seja o mundo animal, vegetal e assim por diante. Pascoal, ele resume bem esse conceito, dizendo que ecologia, meio ambiente, é a ciência do habitat. A formação do direito, eu dividi em 4 fases do direito internacional. Uma fase que foi antes do surgimento da ONU, a ONU surge com o final da Segunda Guerra Mundial, né, todos nós sabemos disso, e vai nos dizer o seguinte: a força da natureza, que era responsável pelo equilíbrio, de certa maneira, bem mágico, porque ninguém em sã consciência, até a Convenção da ONU, podia imaginar que todos os bens naturais, a riqueza que está no solo e no subsolo, estaria tão escasso em menos de 50, 70 anos. Então, é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando que depois desse período até o surgimento da ONU, houve uma aceleração do domínio natural, do domínio dos recursos, levando a situações que nós vamos agora avaliar cada slide. Mas só para vocês terem ideia, na época, até essa época, o nível de poluição era baixo, rios e mares diluíam com tranquilidade os resíduos produzidos pelo ser humano, ventos eliminavam também com tranquilidade os resíduos e os gases tóxicos produzidos pelo ser humano e que fazia mal ao próprio ser humano. Então, não teria como, até então, você imaginar que um dia estaríamos vivendo tantos desafios com relação à questão ambiental. A segunda fase que eu trago aqui para a nossa reflexão é da ONU até a Conferência de Estocolmo. Eu estou dizendo o seguinte, de 1940 até 1972, né? O que teve nesse período de riqueza com o surgimento da ONU, gente, foi o esforço multilateral que passou a trazer para um âmbito só toda a elaboração de normas internacionais através dos acordos que eram firmados entre países, entre nações, no âmbito da ONU ou bilateralmente. Então,
esse mecanismo de negociação multilateral facilitou a criação da Liga das Nações, a Organização Internacional do Trabalho, a União Pan-Americana, que depois deu origem à Organização dos Estados Americanos, OEA, a Organização Pan-Americana de Saúde, a OMS, uma série de organismos que cuida da questão do meio ambiente, que cuida da questão da energia, ou seja, esse ambiente todo facilitou sensivelmente esse momento que nós estamos vivendo. Mas teve um fato muito importante que determinou o que significa, na realidade, esse momento que nós passamos a viver, né, da questão do meio ambiente. Um conflito entre Canadá e Estados Unidos se deu em virtude de uma empresa canadense, né, está fazendo sua produção próximo dos limites dos Estados Unidos, e toda a poluição, todos os particulares invadia o território americano, comprometendo a saúde do povo americano daquela região. Estados Unidos entra com um pleito arbitral, há um arbitramento e sai uma sentença, que essa sentença ela deu origem ao princípio 21 da Declaração de Estocolmo, de 1972, deu origem ao princípio 2 da Declaração do Rio de Janeiro de 92, cunhado como ECO 92, ou Rio ECO 92, que vamos chegar lá para explicar. Mas o que saiu de conclusão, né, que serviu para parâmetro, para nortear as nações e os países na questão ambiental entre fronteiras? A resolução é: os Estados, de conformidade com a Carta das Nações Unidas e com os princípios do direito internacional, os Estados, têm o direito soberano de explorar seus próprios recursos segundo suas próprias políticas de meio ambiente e desenvolvimento. Aqui está a autodeterminação dos povos. Então, essa resolução, ela reafirma a autodeterminação de cada país, de cada povo, cuidar, né, da sua própria política de meio ambiente e desenvolvimento. Mas diz que a responsabilidade é igual de assegurar que as atividades sob a jurisdição e o controle não comprometam o meio ambiente de outros estados. Então, com isso, você já viu que o direito surge para criar uma limitação essa que, de certa maneira, permite que haja uma convivência harmônica sempre que possível. O que nós temos na Conferência de Estocolmo? Em 1960, nós temos o nascimento do direito enquanto um corpo, né, de ciência, pensando como que o direito ambiental se comporta no mundo, em termos de leis, fóruns em que se discute, qual é a regra processual, o que cada país tem de direito e qual que não tem. O cidadão comum se envolve na discussão política internacional e a opinião pública passa a se interessar por questões de preservação da vida selvagem, por questão de poluição, e com isso tem também, neste período antes de Estocolmo, nós temos o papel das organizações não governamentais que passam a cumprir um papel importante no cenário mundial e no cenário dos debates sobre a questão ambiental. Tratados nucleares eram feitos, porque muitos conflitos nucleares, principalmente com a Guerra Fria, originou-se e teve que buscar uma composição. Convenções de proteção mundial da flora e da fauna precedeu a Estocolmo, isso já fazendo com que Estocolmo se tornasse, primeiro, um paradigma de dar maturidade ao direito internacional ambiental, e depois impulsionar esse direito para frente. Principais decisões da conferência foi um plano de ação com 109 recomendações, trabalhando com as políticas de avaliação do meio ambiente, gestão do meio ambiente e medidas de apoio, assim consideradas aquelas que possam popularizar as ideias ambientais, possa preparar especialistas para enfrentar o desafio do desenvolvimento econômico, do qual já se dizia nas convenções que nós iríamos enfrentar. Bem, a Conferência de Estocolmo, ela
ela, de certa maneira, agiliza a legislação posterior a ela. Só para você ter uma ideia, na Europa, que já tinha formado a Comunidade Econômica Europeia, ela cria no seu principal tratado, que é a sua Constituição, ela já cria um título sobre o ambiente. E ali já diz o seguinte: é subsidiário a competência dos Estados-membros, os países, né, que compõem a comunidade, e a comunidade, enquanto um ente, podem legislar e um é subsidiário ao outro. Então, dando responsabilidade aos estados, mas também dizendo que a comunidade ela vai intervir naquilo que exceder, de certa maneira, a compreensão do limite e do desejável. Bem, no Brasil, a delegação que volta de lá, ela já volta criando a Secretaria do Meio Ambiente, que passaria a iniciar suas atividades logo em seguida. Nós temos também um outro fato importante, né, que foi a Eco 92. A Eco 92 foi muito esperada, foi muito debatida no mundo todo, se formou comissões preparatórias, tanto no âmbito da ONU, como nos estados, como nas organizações não governamentais. Foi uma pujança de movimentos por diversas bandeiras ecológicas, ambientais, que surgiram no mundo. Mas teve uma coisa engraçada que chamou a atenção. A conferência teve como enfoque meio ambiente e desenvolvimento. Ou seja, se tentava até então excluir a questão do meio ambiente, dos compromissos e dos impactos causados pela atividade econômica. Bem, com isso, então, você vê que na conferência de Estocolmo, o que era o enfoque era meio ambiente humano. Então, individualizava, de certa maneira, a problemática, mesmo que já havia toda uma discussão dizendo que a questão econômica pesava bastante. Foi muito participante, teve mais de 100 chefes do Estado aqui no Brasil, nesse evento, 178 governos participaram, foi a maior conferência que as Nações Unidas já tinha realizado, enfim. E, mais uma vez, a presença fundamental, com eventos paralelos das organizações não governamentais, deram a tônica para isso aí. O primeiro resultado que a gente tem, a questão do clima, surgiu a primeira convenção estruturada, pensada, com metas, foi a Convenção de Quadros nas Nações Unidas sobre Mudança Climática. Então, foi aqui no Rio, foi em 92. O Protocolo de Montreal, que, de certa maneira, regularizou a produção e o funcionamento daqueles gases que eu falei, que comprometia a atmosfera, né? A camada de ozônio, também houve uma convenção, que foi o Protocolo de Montreal, que alterou significativamente essa regra do jogo, propiciando que hoje a maioria dos aparelhos de ar refrigerado de geladeira já vem até com uma etiquetinha, todo mundo já deve saber, aonde que regra quais são os gases que ele está usando, que é ambientalmente correto, não provoca nenhum tipo de dano à camada de ozônio nem ao ser humano. Bem, o resultado também se deu com a Convenção sobre a Diversidade Biológica. A biodiversidade foi um tema fundamental. Se achava que você parar uma obra por causa de uma espécie viva era um absurdo, e até hoje se fala isso, né? Quer dizer, não tendo a dimensão do papel daquela espécie na composição de nossa vida futura. Declaração do Rio de Janeiro sobre o meio ambiente, declaração de princípios sobre florestas, Agenda 21, que isso foi muito importante. A Eco 92 traçou uma agenda até para o século 21, que é o que nós estamos vivendo. Tá? E como destaque, nós tivemos que os estados passariam a ser obrigados a fomentar, a incentivar a proteção das comunidades indígenas e dos povos tradicionais, permitindo que eles tivessem uma participação maior e pudessem decidir sobre as questões envolvendo a vida deles. Segundo, uma polêmica que já era notada em Estocolmo, que foi o conflito entre países em desenvolvimento e países desenvolvidos, tendo em vista que os países em desenvolvimento entendiam que o país já desenvolvido já tinha destruído todo o seu patrimônio natural, seu meio ambiente, e que agora não podia impor limitações aos países em desenvolvimento, criando, então, aí várias tentativas de pagamento, de indenização, para se manter o meio ambiente
íntegro dos países em desenvolvimento e estes não perderem com a sua limitação do seu desenvolvimento. A Declaração do Rio também trouxe um outro fato muito importante. Várias legislações hoje incorporadas ao direito ambiental do nosso país e do mundo surgiu em 92 com o princípio do poluidor-pagador, ou seja, quem polui, paga. Isso não é mais tributo que vai vir para todos nós pagarmos. Princípio da prevenção, então você é melhor prevenir do que remediar, já dizia nossos pais, nossos avós. A integração da proteção ao meio ambiente em todas as esferas da atividade normativa do Estado. Então, não se tinha que pensar o Estado normatizando só no âmbito federal, mas tinha que ser também estadual, também tinha que ser municipal. Aplicação dos estudos de impacto ambiental para qualquer projeto de desenvolvimento. E essa questão do custos externos, que era o quê? Quem polui vai ter que assumir para dentro dos seus custos, dentro do seu lucro, os custos daquela poluição. Bem, com isso a gente passa para a evolução do direito ambiental no Brasil e como que todo esse movimento internacional influenciou de forma determinante o direito no Brasil. Eu chamo a atenção para um fato. A arte que está aí é um globo saindo uma árvore do meio dele. E não foi à toa que eu trouxe essa arte. Por quê? Porque desde o primeiro momento, das primeiras leis no Brasil, logo com Dom João e a monarquia no Brasil, nós já vamos ver que a primeira preocupação era com a questão da árvore, era com a floresta. Mas essas primeiras preocupações, eu digo ali, aquelas de 1605 até 1797, era de proteção do pau-brasil, proteção dos rios, de nascentes e encostas. Mas não era porque você estava protegendo o meio ambiente para ser um bem daquela época e para a futura geração. Não. Era porque era terras dos reis, do rei, da coroa, e ele queria proteger suas terras de invasores, de quem ocupava, ele queria dominar o comércio como dominou do pau-brasil, e assim por diante. Outra fase importante do direito ambiental no Brasil foi de 1850 a 1967. O foco, mais uma vez, foi o uso e ocupação da terra, a água e as florestas. Neste caso, tem como destaque, tem como reconhecimento a primeira reserva florestal em 1911, criado no território do Acre. E até hoje, essa reserva florestal ela existe. O Estatuto da Terra foi um outro elemento construído de legislação, em 1964, 65. A Constituição Federal de 67, ela avança em quê? Nessa questão ambiental. Ela traz as competências dos estados e município e da União em particular para legislar sobre meio ambiente, permitindo que ambas possam serem complementares e serem concorrentes naquilo que passa a ser competência exclusiva de um e de outro. De 1975 a 1992, ou seja, até a ECO 92, nós tivemos a Política Nacional do Meio Ambiente, que está em vigor até hoje. Em 1981 foi produzida essa norma, as leis de crimes ambientais, em 1998, e coroou esse período todo a nossa Constituição Federal de 1982, de 1988. Desculpe, porque eu já estou ficando aqui já com a voz faltando por causa da água. Essa Constituição, conhecida como Constituição Cidadã, ela trouxe um novo ambiente para a discussão e para o regramento do direito ambiental no Brasil. Foi avançadíssima e, com isso, então, ela permite que a gente vá avançando a cada momento em várias normas, em vários conceitos que possa permitir que a gente tenha hoje uma das melhores legislações ambientais do mundo. Mas isso só não basta. Se não vivermos de metas, nós não saberemos o que devemos fazer e quais são os compromissos que nós temos que assumir na questão do direito ambiental, na preservação do meio ambiente e para a solução de vários problemas ambientais. Para isso, se lançou o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável, que é para até 2030, que a doutora Lorena vai tratar disso com uma forma muito fácil, mas esses objetivos, de certa maneira, ele vem enfrentar
os problemas da água, da escassez hídrica, e isso tem a ver com floresta, tem a ver com ar, tem a ver com biodiversidade, tem a ver com proteção de animal. Ele vem atacar que eu digo, vem buscar enfrentar, né, o debate e com soluções para a atmosfera e clima, e para isso que mais hoje nos tira da centralidade, da tranquilidade, é o controle das emissões de CO2 e a energia limpa. O principal emissor do Brasil hoje de CO2, o Brasil tem um compromisso de reduzir 45% do CO2, e para reduzir esse total de emissões, né, que nós produzimos, a nossa principal fonte poluidora são as queimadas das nossas florestas. Só para vocês terem uma ideia, o quanto de CO2 que a gente emite no mundo, e por isso que o mundo também preocupa-se com as queimadas de nossas florestas. O meio ambiente, como um direito fundamental do ser humano, ele vem escrito na nossa Carta de 25, aliás, a Carta de 88, e ele está escrito no artigo 225, que o professor aí já tinha postado recentemente aqui para me lembrar, e já tirou ele sem nenhum problema, porque eu não vou adentrar com detalhe em toda a sua extensão, apesar de ser um artigo só, mas ele é composto de 7 parágrafos e 7 incisos, muito importante para delinear o conteúdo do nosso direito ambiental. Por último, eu diria que entre esses compromissos para 2030 tem o desenvolvimento econômico sustentável. E aqui respeito às regras de saúde, direitos sociais de respeito, controle do clima e meio ambiente equilibrado. É nessa base dos compromissos de 2030 que entra a origem do ESG, no qual eu já estou levantando a bola para a doutora Lorena, que vai desenhar com vocês de forma muito tranquila esse tema, do porquê ele é quase que uma síntese das preocupações econômicas que hoje o mundo tem, e esperamos que, de fato, essa ferramenta, que é mais uma, ela não suprime nenhuma lei, ela não substitui nenhuma lei, possa, de fato, contribuir para que o ser humano não seja aquela fatalidade, né, que seja aquele que vai reduzir todos nós a um nível de impacto insustentável até para a subsistência de nós próprios na Terra. Grande abraço, por enquanto, agradeço mais uma vez o espaço permitido aqui pela professora Renata Frecchiani, pela Faculdade Novo Milênio, e passo a bola para a Renata para que ela possa conduzir aí os passos seguintes desse nosso evento tão importante e de alta relevância. Muito obrigada, doutor Gilberto, foi excelente. E agora podemos já dar continuidade à Lorena, não é? Pode ficar à vontade. Já estou pronta. Todo mundo me ouve bem? Eu vou pedir para o doutor Gilberto finalizar a apresentação dele, que eu vou iniciar a minha agora. Também eu preparei alguns slides. Espero que fique bem explicado para todo mundo aí, um entendimento fácil para todos. Vamos lá. Vocês já estão vendo minha apresentação? Sim. Estamos. Ótimo. Maravilha. Bom, é isso. Boa noite a todos e todas presentes. É com um grande prazer que eu faço parte desse evento, né, de encerramento da Semana de Meio Ambiente da Faculdade Novo Milênio, juntamente com a maravilhosa professora Renata Frecchiani, com o professor Dr. Geomartes Larraz, a quem eu agradeço muito gentilmente por este convite. E também fico muito feliz em poder compartilhar minha fala com o meu sócio e mestre, o Dr. Gilberto Álvares, que é uma grande referência para mim. Obrigada a todos vocês que ainda estão aqui conosco nesta sexta-feira. E após a fala do Dr. Gilberto, trazendo tantas informações relevantes, conceitos sobre os impactos que nós, humanos, estamos deixando no planeta, nesta era do antropoceno, e sobre a história e evolução do direito ambiental, que hoje já é chamado de direito ecológico, cabe a mim, humildemente, falar um pouco sobre a sustentabilidade.
e também sobre como ela evoluiu nessas últimas décadas até a sigla que hoje se consolida como ESG, né? O do inglês environmental, que quer dizer ambiental, o S de social e o G de governança corporativa. Eu vou trazer esse conceito do ESG, o que cada uma dessas letras representa, e quais as ações práticas que podemos implementar na gestão dos nossos negócios, em nossos investimentos, né, e no nosso dia a dia. Bom, primeiramente eu trago aqui uma evolução da sustentabilidade até o ESG hoje, e alguns marcos legais. Bom, como já exposto pelo Dr. Gilberto, o conceito de sustentabilidade começou a ser difundido na década de 80, né, junto com a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, e ele veio como desenvolvimento sustentável, sendo aquele que satisfaz as necessidades atuais, sem comprometer as capacidades das futuras gerações de suprir suas próprias necessidades. Então, muitos associavam esse desenvolvimento sustentável puramente a questões ambientais, tratando a sustentabilidade como algo intimamente ligado à proteção ambiental e ecológica. Mas, assim, a sustentabilidade vai além, tá? Então, nesta primeira fase da sustentabilidade, em 1994, John Elkington criou o termo tripé da sustentabilidade, que foi também conhecido como os 3 P's, de people, de pessoas, planet, planeta, e profit, de lucro. Então, esse tripé da sustentabilidade, ele é composto pelo componente ambiental, social e econômico. E também está intimamente ligado ao conceito ESG, como eu vou falar mais à frente, no sentido de se crescer por meio do equilíbrio entre a igualdade social, a proteção do meio ambiente e o desenvolvimento econômico. Logo depois, em 1997, foi assinado por quase todos os países do mundo, foram 141, exceto a China e os Estados Unidos, o Protocolo de Quioto, que foi o primeiro tratado internacional de direito ambiental com compromissos mais rígidos para a redução das emissões de gases que produzem o efeito estufa e que causam o aquecimento global e as mudanças climáticas que a gente vive hoje. Na época, as nações se comprometeram a reduzir a emissão de gases causadores do efeito estufa em 5,2%, comparado aos níveis de 1990. E foi um marco na política climática internacional, porque criou os chamados mercados de crédito de carbono. Porém, suas regras apenas entraram em vigor no ano de 2005. Bom, passando um pouco aí da evolução da sustentabilidade, na sua segunda fase, ocorreu a preocupação que antes era apenas com as questões ambientais, essa preocupação evoluiu também para as questões sociais. Então, uma cultura de filantropia, voluntariado, doações a ONGs, responsabilidade social dentro das grandes organizações, então mais voltadas para o terceiro setor, e aí o aumento com a preocupação com as questões sociais, né, responsabilidades sociais, também ambientais, porém ainda um pouco desconectada do cerne do negócio, do centro da empresa. E também foi, nessa época, surgiu, em 99, um índice, começou a dar indícios de que vinha por aí os critérios ESG, quando a Dow Jones, que é a Bolsa Americana de Nova York, de valores, criou um índice de sustentabilidade, como o primeiro indicador da performance financeira de empresas líderes em sustentabilidade a nível global. Então, aqui no Brasil também, a gente já tem um índice de sustentabilidade empresarial, da B3, na Bolsa de Valores, e ele avalia justamente a sustentabilidade corporativa, baseada na eficiência econômica, no equilíbrio ambiental, na justiça social e na governança, que são todos pilares do ESG, como eu vou chegar lá. Assim, em 2000, surge também como caminho dessa sustentabilidade até o ESG, o Pacto Global proposto pela ONU, que foi um grande avanço, né, que é uma chamada para as empresas alinharem as suas estratégias e operações a 10 princípios universais nas áreas de direitos humanos, trabalho, meio ambiente e anticorrupção, e a desenvolverem ações que contribuam... Estão me ouvindo? Está dando um áudio aí. E que esses 10 princípios visaram contribuir ainda mais com os desafios que a sociedade tem, como já exposto pelo Dr. Gilberto.
E hoje, esse Pacto Global é tido como a maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo, com mais de 16 mil organizações, né, dentre empresas e instituições e bancos, que abrangem 160 países. E desses 10 princípios do Pacto Global, derivou a Agenda 2030 e os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que o Dr. Gilberto já mencionou. Também nessa segunda fase, surgiram algumas certificações importantes para empresas nessa linha, como o Sistema B, chamadas Empresas B, que formam os tipos de negócios que equilibram, para equilibrar propósito com lucro, né, considerando o impacto de suas decisões em seus trabalhadores, clientes, fornecedores, comunidade e meio ambiente. Bom, passando para a terceira fase, nós temos a sustentabilidade corporativa, que passa a ser tida como uma agenda estratégica entre as empresas que buscam a competitividade. E aí surge a ideia de geração de valor compartilhado, que é um conceito trazido por Kramer e Porter em 2006 e foi melhor desenvolvido no ano 2011, que significa gerar valor e não apenas lucro para a competitividade da empresa, principalmente para a sociedade na qual aquela empresa está inserida. Eu acho que tem uma câmera, um microfone de alguém ligado aí que está fazendo um barulhinho. Se puder desligar, por favor. Tenho, até mandei mensagem já. Obrigada. E assim, dando sequência nessa última fase da sustentabilidade, que da evolução da sustentabilidade, em 2015, a ONU adota a Agenda 2030, intitulada Transformando o Nosso Mundo. E ela estabeleceu 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os ODS, com 169 metas a serem atingidas até 2030. Então, gente, nós estamos falando de daqui 9 anos, 8 anos e meio, para ser mais exato, né? Então, com o propósito de alcançar um mundo mais inclusivo, né, com a ajuda de governos, empresas, sociedade civil e nós, cidadãos comuns. Esses ODS, como o Dr. Gilberto já expôs, eles determinam o curso global de ação para erradicar a pobreza, promover a paz, a igualdade de gêneros, o consumo consciente, o bem-estar para todos, zelando pela proteção do meio ambiente, pelo enfrentamento das mudanças climáticas. Então, esses objetivos, eles vêm, e as suas 169 metas, eles vêm para mapear o caminho para que nós possamos alcançar um ambiente sustentável. E, embora ele seja de natureza global e aplicável universalmente, eles dependem para que, né, sejam bem-sucedidos, que essas ações e políticas, eles dependem de ações e políticas nos âmbitos regionais e locais, ou seja, aqui no município, na sua comunidade, na sua empresa, na sua casa, né, que você aplique esses objetivos dentro da sua realidade, de cada mundinho nosso. Tendo em vista que essas necessidades e carências são muitas vezes diferentes, né, de cada realidade pequena do que em cada lugar do mundo. Bom, aí nós chegamos ao momento atual, né? Hoje em dia, no nosso universo empresarial, e principalmente no universo de investimentos, ou seja, nas bolsas de valores, grandes companhias de investimentos, empresas com capital aberto, com ações, bancos, enfim, esse termo, sustentabilidade, ganhou uma repercussão tão grande que começou a surgirem relatórios, conferências e tudo mais para evoluir para o que hoje a gente conhece como o termo ESG, que é da sigla em inglês, ambiental, social e governança. E com o fim de designar instituições e organizações que prezam e adotam princípios, critérios e metas de gestão relacionadas a essas questões ambientais, aliadas às ações sociais e às boas práticas de governança corporativa nos processos internos de produtos, marcas de cada empresa. Então, o que é o ESG? Como a gente pode conceituá-lo? Então, a gente pode resumir como uma ferramenta poderosa de processos, critérios e métricas que analistas, investidores, gestores, consumidores, bancos utilizam para avaliar se as empresas e as instituições com as quais eles operam estão comprometidas com os princípios ambientais, sociais e de boa governança. Então, é um processo central de gestão empresarial
que deve contemplar todos os stakeholders, ou seja, aqueles acionistas, clientes, fornecedores, funcionários, comunidade em geral, de modo que tais companhias que assim operam sua gestão corporativa alcancem uma determinada pontuação, né, e uma avaliação positiva, e com essa pontuação e avaliação positiva, mais qualificada, elas consigam atrair e receber recursos e investimentos nacionais e internacionais. Então, isso já é uma demanda real, principalmente quando a gente fala de comércio internacional, de aplicação de recursos de bancos para fora, análise de crédito de banco para empresas, para conceder empréstimo e investimentos, enfim. O ESG já é um critério que é exigido que as empresas apresentem como uma prática dentro da sua gestão. Então, como eu estou dizendo, atualmente a gente vive esse boom, né? O boom ESG. Nesse último ano, 2020, discussões e buscas pelo assunto em redes sociais cresceram mais de 7 vezes, disparou. E cada vez mais essa temática tem transformado a indústria de investimentos e surtido 2 efeitos principais complementares. Um, que é a movimentação dos investidores preocupados com o ESG para portfólios que estejam alinhados a esses princípios. E o 2 é a movimentação das empresas na adoção das práticas ESG. No Brasil, segundo uma pesquisa bem recente, agora de abril de 2021, da Rede Brasil do Pacto Global, chamada A Evolução do ESG no Brasil, essa pesquisa diz que 78% da nova geração, ou seja, dos millennials, e 84% da geração Z declaram optar por esse tipo de investimento. Essa visão sustentável e holística de negócios é recente e é resultado da evolução e da mudança geracional que a gente vive, né? As novas gerações que estão criando ou que estão assumindo negócios, investindo em empresas, comprando ações e consumindo produtos e serviços, elas têm uma consciência ambiental maior, têm uma consciência climática, ética, moral e social, ou seja, é uma geração que vem apoiar e participar, querer participar de ações e programas que colaboram com a inclusão, com a diversidade de raça, de gênero, de origem socioeconômica. Então, esses temas que estão hoje tão pautados, como mudança climática, justiça climática, economia de baixo carbono, consumo sustentável, energias renováveis, justiça racial, redução de desigualdades e poluição, transparência e ética são considerados pela nova geração, e aí eu tomo a liberdade de me incluir nessa nova geração, apesar de não ser tão nova assim, como fundamentais, como questões fundamentais para uma escolha de investimento ou de um projeto profissional, né? Então, você tem aí uns dados recentes de que 81% dos consumidores acreditam fortemente que empresas devem ajudar a melhorar o meio ambiente. Em contrapartida, 6% dos consumidores estão muito ou extremamente preocupados com a poluição do ar, da água, uso de embalagens, resíduos de alimentos, dentre outros. Então, cada vez mais, essa preocupação se mostra pertinente. Mas, assim, será que isso é só uma discussão das redes sociais? Parece que não, ao meu ver, não. Pois ainda essa pesquisa mostra que 84% dos representantes do setor empresarial afirmam que o interesse por entender mais sobre a agenda e sobre os critérios do ESG aumentaram em 2020. Então, esse estudo da Rede Brasil do Pacto Global diz que dentre as 5 iniciativas mais atuantes nas empresas atualmente são 79%, criação de mecanismos de compliance e governança, 76% na gestão de resíduos, reciclagem e reaproveitamento, 68% na criação de comitês e órgãos de governança buscando a integridade da organização. Então, olha o G aí. 61% de apoio à Covid-19, né? A gente está vivendo essa pandemia louca agora, então as empresas estão voltadas para isso, pela proteção e saúde dos seus empregados, seus funcionários. E 60% no apoio às comunidades no entorno. Então, como consequência, assim, dessa conscientização maior e dessa visão de futuro dos jovens e dos novos investidores, um novo ambiente de negócio vem se formando no mercado corporativo, né, principalmente no mercado financeiro.
E aí a gente se depara com um crescente número de administradores de fundos, de acionistas, que querem colocar os seus recursos, o seu dinheiro em empresas e organizações, em fundos, que vão priorizar esses critérios ESG nos seus negócios. Então, são negócios que tendem a ser mais perenes, mais sustentáveis, né, ao longo do tempo, mais eficientes, mais duradouros, com resultados positivos, tanto para a sociedade quanto para o meio ambiente. Outro dado relevante é que, globalmente, já foram aplicados em mais de 30 trilhões de dólares em ativos sob gestão, que são gerenciados por fundos que definem sua estratégia com base nesses critérios sustentáveis. Então, esse interesse em entrar em fundos, em índices de sustentabilidade corporativa, também aumentou no Brasil. Então, o ISE aqui, o Índice de Sustentabilidade Empresarial da Bolsa de Valores, o número de empresas para fazer parte desta carteira ESG foi 69% maior em 2020, se comparado em 2019. Então, desde 2005 até dezembro de 2020, esse ISE, esse índice baseado na sustentabilidade das empresas, ou seja, empresas que adotam critérios de sustentabilidade na sua gestão, nos seus negócios, apresentou uma rentabilidade de 315%, em contrapartida aos 272% do Ibovespa, que é o índice das empresas em geral. Ou seja, o boom ESG veio para ficar. Então, aqui, mais uma vez, para alinhar aí as 3 principais razões do porquê você deve e muito se importar com o ESG. Então, um é o engajamento dos investidores e o comportamento dos consumidores que estão levando as empresas a se reinventarem. Isso já é um fato. A regulamentação, que está forçando cada vez mais os tópicos ESG a comparecerem, a estarem presentes na agenda no dia a dia dos negócios, dos investidores e das empresas. E que o ESG tem sido um sinal particularmente eficaz de alfa, ou seja, de geração de retorno acima da média de mercado nos últimos anos. E aí, com isso, cada letrinha um universo de possibilidade, né? A gente passa a abordar o que essas letrinhas E, S e G representam em termos práticos. Como as práticas ambientais, sociais e de governança corporativa se comportam no cenário jurídico brasileiro, como as empresas e entidades podem aplicar estes indicadores e critérios na sua gestão interna e externa. Vamos lá. Sobre o E. O E é o pilar ambiental, né? O E ou A, porque vem do inglês de environmental, que significa ambiental. Para que a empresa se adeque a estes critérios ambientais, é necessário o acompanhamento de perto, né, de profissionais especializados em direito ambiental, em gestão ambiental e de sustentabilidade. E aqui, né, a gente fala sobre como produzir com impactos positivos e trabalhar de forma regenerativa o meio ambiente. As principais ações e critérios a implementar seriam a elaboração de projetos ambientais e florestais, de energias renováveis, né, de eficiência energética, o uso racional da água e com eficiência hídrica, isso está falado agora, a gente está vivendo uma crise hídrica na região sul, sudeste e centro-oeste já, daqui a pouco pode chegar até nós. Processos de regularização ambiental corporativa, que englobem licenciamento ambiental e urbanístico, elaboração de estudos de impacto ambiental, negociação de termos de ajuste de conduta junto a ministérios públicos e outros órgãos ambientais fiscalizadores, acompanhamento de processos administrativos nos órgãos ambientais, condução de autos de infração, né, de licenciamento, de regularização, e atuação judicial também em algum caso de ação de civil pública, que possa vir a ser movida contra a empresa. Também falamos aqui, nesse pilar ambiental, da destinação de resíduos sólidos e logística reversa. E aqui eu abro um parênteses para elogiar o trabalho que a turma do 7º período de administração da professora Renata vem desenvolvendo, que é chamado Não Descarte Essa Ideia. É uma campanha de conscientização sobre lixo eletrônico. E com o aumento assim, exponencial do uso de eletrônicos e cada vez mais esses equipamentos se tornando descartáveis mais cedo e mais rápido, muita gente tem dúvida do que fazer com esse equipamento velho, né? Computador, televisão, celular, pilhas, enfim. Esses tipos de produtos possuem metais em sua composição e seu descarte incorreto pode trazer grandes impactos negativos ao meio ambiente, como a contaminação do solo.
E aí veio a Política Nacional de Resíduos Sólidos, criada em 2010, é uma lei, que estabelece a elaboração de uma logística reversa, ou seja, cada empresa que tiver um produto que gere esse tipo de resíduo, ela tem que criar um plano de logística reversa para que seja descartado esse tipo de lixo, ou seja, quem fabricou, né, tem que dar as condições de ou recolher esse resíduo ou recebê-lo de volta em algum ponto de coleta após o fim da vida útil. Mas aí a gente enfrenta uma dificuldade muito grande de achar entidades e prefeituras que recolham esse tipo de resíduo eletrônico, né? Até mesmo os postos de coleta a gente não encontra facilmente, né? Eu tive conversando com a professora Renata e ela me falou que eles têm procurado pontos para divulgar e realmente tem essa dificuldade. A prefeitura de Vitória, por exemplo, ainda não tem um programa de coleta de lixo eletrônico implementado. Então, são situações que no dia a dia têm que ser ajustadas. Avançando ainda no pilar ambiental, outra prática fundamental, né, no ESG é o tema relacionado às mudanças climáticas, os projetos de compensação de emissões de gases de efeito estufa e o mercado de crédito de carbono. Nesse caso, eu abro outro parênteses para falar que as empresas e os países precisam reduzir suas emissões de gases de efeito estufa para atingir metas climáticas que foram colocadas no Acordo de Paris em 2015. E nesse Acordo de Paris, mais de 190 países participaram e concordaram em limitar o aquecimento global a menos de 2 graus Celsius, ou seja, de preferência até 1,5 graus até 2050. Só que uma pesquisa divulgada em maio agora pela Organização Meteorológica Mundial alertou que há 40% de chances de que o crescimento da temperatura global ultrapasse esse 1,5 grau até 2025, ou seja, daqui a 4 anos. Então, se atingido esse patamar, se a temperatura média global aumentar 1,5 grau Celsius, pode provocar ainda mais eventos climáticos extremos do que a gente já está vivendo. Nós já vivemos inundações, nós já vivemos secas extremas, nós já vivemos falta de escassez de água, nós já vivemos queimadas, destruição de florestas, derretimento de geleiras, desaparecimento de países, ilhas, mas isso pode piorar. Então, cidades litorâneas como Vitória, Vila Velha, Rio de Janeiro, tendem a ser invadidas pelo nível do mar, pelo aumento do nível do mar, e dentre outras catástrofes que os cientistas preveem nos seus relatórios científicos divulgados. Então, assim, para isso, existem algumas soluções que esses países vêm divulgando, as empresas vêm implementando, dentre elas são os créditos de carbono, que são uma excelente ferramenta para conter as emissões de gases de efeito estufa e um tipo de autorização para que uma empresa ou um país, né, que emita gases, ele funciona assim, aquele país que emite gases de efeito estufa até determinado limite, ele possa adquirir ou vender seus créditos de carbono. Então, quem polui e emite mais tem que comprar esses créditos. Quem polui menos pode vender suas licenças extras. Então, cada crédito corresponde a 1 tonelada de dióxido de carbono que deixa de ser emitido para a atmosfera. Então, nesse caso, a gente destaca ainda que foram assumidas metas ambiciosas. A gente estava falando das metas do Acordo de Paris, voltando para as metas. Neste ano, houve a Cúpula do Clima, Cúpula de Líderes do Clima, que aconteceu nos Estados Unidos. Com a eleição do Joe Biden, do presidente Joe Biden, os Estados Unidos voltaram ao Acordo de Paris e a China também adentrou no Acordo de Paris, e eles reuniram 40 líderes mundiais e fizeram um acordo com metas ainda mais ambiciosas do que aquela do Acordo de Paris em 2015. E eles se comprometeram a redução das emissões de gases de efeito estufa até 2030. Ficou mais ou menos assim. A União Europeia com 55% de redução do total de suas emissões atuais em 2030. A China promete diminuir de 60% a 65%. Os Estados Unidos, 50%. O Brasil apresentou uma meta de 43% de redução. E o Canadá, 40% a 45%. São dados de alguns países mais relevantes, só para vocês tomarem conhecimento. Então, são temas ligados ao meio ambiente que são da pauta do dia, da ordem do dia, né? E, além desses, outras medidas que as instituições podem adotar são o uso de combustíveis, né, de biocombustíveis, e aí eu destaco uma ferramenta que foi criada recentemente
pelo Ministério de Minas e Energia no programa RenovaBio, que são as CBios, que podem ser equiparadas com os créditos de carbono. Então, é um projeto que prevê remunerar a produção sustentável de biocombustível e, de outro lado, obrigar distribuidoras de combustíveis fósseis a diminuir a sua pegada de carbono, por meio da compensação com os créditos. Então, cada CBio equivale também a 1 tonelada de carbono equivalente não liberado para a atmosfera. Além desses biocombustíveis, que é uma prática que pode ser adotada pelas empresas, foi recentemente aprovada a Lei 14.119, que é a Política Nacional de Pagamentos por Serviços Ambientais. E ela cria um mercado de serviços ambientais no Brasil, em que pagadores remuneram aqueles que prestam serviços de conservação de floresta nativa, como vigilância, monitoramento, combate a incêndios florestais, proteção de nascentes, proteção da biodiversidade e da natureza como um todo. Então, é uma grande oportunidade, tanto para empresas que queiram pagar produtores rurais ou pessoas para prestar esse tipo de serviço, né, de conservação da natureza, como para outras empresas e consultorias que queiram prestar esse tipo de serviço, né, produtores, enfim. Então, tem os dois lados. E é um mercado que promete crescer muito nos próximos anos. E, por fim, mas sem esgotar os vários outros tópicos deste pilar ambiental, eu destaco o uso e a substituição de tecnologias ditas sujas, como carvão, gasolina, diesel, termoelétricas, metais pesados, pelo uso de tecnologias limpas, que é, como já dito, o biocombustível, que é você usar o etanol brasileiro, por exemplo, carros elétricos, painéis solares, captação de água de chuva para reuso e outras práticas que podem ser adotadas tanto a nível corporativo quanto no nosso uso residencial também. Bom, algumas normas regulamentadoras ambientais que eu posso trazer para que as empresas adotem são as certificações ISO e essas legislações ambientais principais que estão aí descritas. São as principais leis ambientais hoje, o Código Florestal Brasileiro, a Lei de Crimes Ambientais, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Política Nacional do Meio Ambiente, muito importante, e o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, dentre outros, como eu falei, da Lei de Pagamentos por Serviços Nacionais e várias outras que já surgiram. E essas normas regulamentadoras ISO também vêm para certificar empresas que estão ambientalmente adequadas, né, no seu dia a dia, na sua gestão. Bom, passando para o fator S, né, quando a gente fala de S, a gente fala de social, de sociedade, de pessoas, de olhar para dentro de nossas empresas, cuidar dos colaboradores, dos fornecedores, dos investidores e da comunidade, para que estejam muito engajados com o propósito, ou seja, com a missão da empresa. Então, é integrar no escopo e no dia a dia da organização pautas como bem-estar, diversidade cultural e de gênero, igualdade racial, LGBTQI+, ética, moral, saúde e segurança do trabalhador, direitos humanos, privacidade e proteção de dados, propriedade intelectual, como marcas e patentes. Então, todos esses assuntos, práticas, temas, se referem ao pilar social do ESG, o pilar S. E aí eu destaco algumas normas também regulamentadoras que podem ajudá-los na implementação dessas práticas e critérios nos seus negócios. Bom, e chegamos à letra G, de governança corporativa, né? O último pilar do ESG, que é conhecida como a pontuação, como a dimensão econômica da sustentabilidade, né? Então, na sustentabilidade, a gente tem o tripé ambiental, social e econômico. No ESG, nós temos o ambiental, o social e o de governança, que equivale a essa questão, essa dimensão econômico-financeira. Porque ele mede o desempenho das empresas, mas também inclui medidas adicionais, que permitem avaliar a qualidade dos sistemas de gestão de uma empresa, bem como sua capacidade para gerenciar riscos e oportunidades no longo prazo. Além da estruturação dos órgãos decisórios, a governança inclui também políticas, regras, controles internos de empresas, assim como auditoria e compliance. Então é isso, ela envolve o trabalho de forma ética, transparente, com políticas anticorrupção, planejamento societário e tributário, adequação aos critérios da Lei Geral de Proteção de Dados, práticas de prevenção e detecção de atos de natureza ilícita, auditorias, relatórios de sustentabilidade, programas de integridade e compliance, dentre outros.
E aqui eu destaco as normas e legislações que tratam, né, do governança, como a do compliance, a lei anticorrupção, e as ISOs 37.001 e 37.301. Aí a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, que mais uma vez aparece como um importante instrumento para atender às demandas sociais e de gestão de privacidade e equilíbrio do indivíduo. Então, a proteção de dados associada ao G do ESG, ela garante ao indivíduo o controle sobre suas informações pessoais e seus dados. E vem a ser um diferencial competitivo para as empresas. Então, pensar a LGPD aplicada é pensar o conceito base do ESG, né, com o indivíduo no centro da relação sociedade-corporação. Bom, por fim, eu gostaria de deixar um breve pensamento aí para vocês, uma reflexão de o desequilíbrio coletivo que o nosso planeta vem enfrentando. Ele é representado pelo desequilíbrio profundo dos próprios indivíduos que compõem a nossa população mundial. Então, esse desequilíbrio ele é acentuado com a evolução tecnológica, por exemplo, uma vez que o ser humano vem cada vez mais se afastando da natureza, que é onde tudo se origina, é o nosso ponto de equilíbrio, e cada vez mais focado em compras, consumo desenfreado, tecnologias e construções, indústria, enfim. Então, esse ego caracterizado na imagem, como o ser humano no topo, né, da pirâmide, ele vem de um antropocentrismo. É pensar que o homem é o centro de tudo. E enxergar em todo o restante apenas que estão ali para servi-lo, né? Que estão para servir a raça humana, todos os outros seres vivos. Quando não. Quando a gente fala em eco, a gente fala na consciência de si mesmo e da importância de cada pequena coisa no mundo. De entender que tudo tem alma. E que não somente a raça humana, mas todo o planeta, todos os seres vivos são essenciais para a manutenção do equilíbrio da Terra. Então, o ser humano no eco, ele é apenas mais um elemento que pertence ao complexo sistema da natureza. Então, entender essa posição se torna cada vez mais urgente, né? E aí eu concluo dizendo que a sustentabilidade, ou o ESG, ele significa nós termos o suficiente para todos, sempre. Então, com equilíbrio, com parcimônia e trazendo sempre o melhor de nós mesmos para o próximo e para a natureza. Bom, assim eu finalizo minha explanação, agradeço a todos, né? Deixo aqui algumas ações que nosso escritório, nossa consultoria desenvolve dentro do âmbito que eu falei aqui, do âmbito do ESG, de todos os 3 pilares. Agradeço a todos por terem me ouvido até agora, por estarem conosco até esse horário, né? E deixo aqui também meus contatos, e sigam nossas redes sociais. E obrigada por todos os que estão presentes até agora. É isso. Agradeço. Obrigado, doutor Lorena. Muito obrigado. Doutor Gilberto, por todo o conhecimento, por toda a propriedade, né? Por todo investidor aí no conhecimento. Isso é admirável, né, doutor Gilberto, doutora Lorena? Nós somos aqui, professora Renata, os demais professores, articuladores de novos pesquisadores, de novos investidores desse meio ambiente sustentável, dessa vida, desse eco e desse ego que a doutora Lorena bem colocou aí. Nós temos escolhas a serem feitas, né, gente? Então, muito importante. Então, agradeço demais, doutor Gilberto, pela explanação técnica profunda, doutora Lorena. Assim, uma trinca top 10, tá? Muito parabéns para vocês mesmo, dominam o assunto. A doutora Lorena, muito feliz aí nas propriedades, né? Como o doutor Gilberto colocou no início do nosso evento, ele fez um comparativo histórico, né, doutor Gilberto? Adentrou aí no Homo sapiens e o meio ambiente como num todo, e a doutora Lorena veio trazendo o escopo empresarial. Então, gente, olhem aí os nossos alunos e alunas, a responsabilidade de todos nós com o meio ambiente. O meio ambiente, ele é não só a fauna, a flora, a biodiversidade, mas como foi dito aí, olha quantas comunidades, quantos atores sociais estão envolvidos.
Renata, eu passo a palavra para você, mas eu tenho pergunta para o doutor Gilberto, eu tenho pergunta para o doutor Lorena, que eu não ia passar aqui a noite toda sem a gente fazer uma pergunta bem bacana. Eu tenho certeza que os nossos alunos têm perguntas aí também, né? Estão falando de protocolo aí, da Agenda 2030, eu tenho certeza que vai pintar perguntas aí. Gilmartes, mas antes, vamos falar um pouquinho do seu livro, né, da sua obra. Eu vou colocar, gostaria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Se a gente pudesse apresentar Bom, eu vou apresentar aqui o livro, tá bom? Tá bom, tá bom. Muito bom, estava ansioso por esse momento. Coroar essa noite de sexta-feira. Já estou até brindando aqui, viu? Poxa vida, obrigado, gente, obrigado. Espera que só vou mudar só um pouquinho. Tranquilo, gente. É porque eu botei na guia. Só um minutinho, deixa eu alterar aqui. Vou botar a tela inteira, vai ficar mais fácil. Já estão conseguindo ver? Sim, sim, Renata. Sim. Ótimo. A gente já consegue visualizar. Deixa eu puxar aqui um pouquinho. Isso. Colegas, o que acontece, né, Renata? Obrigado pela oportunidade, né? Não é objeto de apresentar o livro, porque a noite foi riquíssima com a brilhante palestra, uma aula magna, né? Que os doutores trouxeram para nós aí, junto com a professora Renata. E eu agradeço imensamente. O que acontece com esse livro, né? Há muito tempo, né? Isso começou lá na graduação, e doutor Gilberto, doutora Lorena, a professora Renata também foi minha teacher, também foi minha professora. Lá em 2005, ela me deu aula de economia aqui na faculdade. Eu sou um aluno aqui da faculdade Novo Milênio, né? Tenho duas formações aqui, uma em Direito e outra em Administração. E ao longo de toda essa cadeia de trabalho, né, eu milito tanto na advocacia, quanto na administração e na contabilidade também. Então, são áreas, né, que se associam, e a gente estimula, como eu já disse antes, nossos alunos, as nossas alunas, para buscarem aí as suas habilidades e competências para bem desenvolver trabalhos em prol da sua própria sustentabilidade, bem como a sociedade no todo, que carece, né, de excelentes profissionais com essas preocupações que nós temos aí, o meio ambiente é uma delas. Como, então, veio a surgir esse livro, né? Em 2018, a Faculdade Novo Milênio e a UVV, né, a Universidade de Vila Velha, fizeram uma parceria de integração e a gente foi aí se enveredar nos caminhos do mestrado, em março de 2018. Eu comecei um mestrado em Sociologia Política aqui na UVV, ao nosso lado. E dentro de muitas pesquisas, sempre foi uma área que eu gostei de atuar. Quando o doutor Gilberto estava fazendo colocações ali do princípio poluidor, pagador e outros mais, eu lembrei, inclusive, do TCC aqui na Faculdade Novo Milênio. Eu entabulei políticas públicas naquele CMS ecológico, doutores, lá com pioneirismo, lá no Paraná, em 1991, governo Vitor Buarque, aqui no estado do Espírito Santo, sancionou uma legislação, isso está apenas no papel até hoje aqui no estado do Espírito Santo. ICMS ecológico é apenas linhas, não a prática, né? Que foi justamente a parte final, que a doutora Lorena foi fazendo colocações, né? Ao final. Então, no mestrado, a hora que chegou na linha de pesquisa definitiva, eu optei por falar aí da questão, focando o meio ambiente, focando as minhas áreas, né? De habilidade e competência, qual seja a contabilidade, o próprio direito, enfim. E aí tínhamos aí uma situação, até hoje, ontem teve uma matéria, a gente noticia isso, a gente fala isso com total tristeza, né? A barragem de Mariana, que está desativada, tem vários polos lá, né? São usinas, na verdade, em Mariana, na região de Bento Rodrigues, onde que, lamentavelmente, estourou, né? Arrebentou a barragem de Mariana em 2015, são complexos, chamado Complexo Alegria. Esse complexo chamado Alegria são várias usinas, e uma delas, há 2 dias atrás, há 3 dias no máximo,
foi noticiado pelo Ministério Público do Trabalho e Ministério do Trabalho de Minas Gerais, para que aqueles funcionários que dão manutenção nessas barragens que estão desativadas fossem retirados dali, porque há iminência de risco de um novo rompimento, de um novo estouro. E aí, dentro desse escopo, com a minha orientadora, a doutora Viviane Mosini, me adentrei nesse caminho para a gente traçar um norte no sentido de analisar um desdobramento socioeconômico, ou seja, o trabalho tributação, o trabalho a sustentabilidade, a economia, com viés do rompimento. E até faço, se vocês me permitem, é um trocadilho, né, num bom sentido. O desenvolvimento, a tecnologia são importantes para a sociedade, né, para a humanidade como um todo, mas isso não pode ser a qualquer custo, não pode ter um preço alto. O meio ambiente é necessário para nossas vidas, para toda a biosfera, para todo ser, seja humano ou animal. E eu comecei esses caminhos, né, buscando fontes literárias dentro da sociologia, o básico, né, do Camus, Weber, Marx, Freud e outros. E a gente ali começou a entender o escopo de como iríamos abordar um acidente, né, talvez aí o maior acidente socioambiental no Brasil, ceifou aí 19 pessoas, né, que faleceram em razão do desastre, mas que nós tivemos aí um despejo de mais de 60 milhões de metros cúbicos de lama de rejeito. E aonde eu ia falando no trocadilho, uma lama muito rica, agrega valor, gera emprego, gera renda, que é a polpa do minério de ferro, que trabalha um caminho de mais de 450 quilômetros por diversos municípios mineiros e capixaba, vem ele propulsionado por ar e água dentro de 3 minériodutos, e ele desemboca aqui na cidade de Anchieta. Então, são 3 minériodutos que transportam uma matéria-prima, qual seja o minério de ferro, e aqui na usina da Samarco, né, é transformada e agregada. Aí vem um boom, doutora Lorena, né, um boom dos commodities, né, no caso o minério de ferro, que transforma, lembrando, né, a Samarco tem aqui um porto de águas profundas que ela escoa automaticamente a sua autoprodução. Então, essa lama, ela traz um valor agregado, né? E um dos tópicos da pesquisa, Renata, e doutores e colegas, né, os nossos alunos, alunas, professores, um dos detalhes é que, lamentavelmente, a outra parte do rejeito não há um tratamento adequado, e a preocupação, e já vou encaminhando perguntas daqui a pouco, né? Será que nós vamos cumprir essa agenda 2030? Nós temos aí quase 170 metas, a doutora Lorena colocou, nós temos aí 9 anos para atingir, enfim, então é assustador, né? E aí a gente tem esse trabalho com esse escopo, a preocupação nesse sentido. Então, trabalhei com essa performance, né? Lembrando a todos, né? Em novembro de 2015, a barragem se rompe e ela percorreu aí mais de 600 quilômetros. E eu digo até, em algum artigo que eu já escrevi posteriormente, esse acidente, eu me responsabilizo, porque eu estou falando, com base nas pesquisas científicas, esse acidente ele continua a acontecer. Mas como assim continua acontecendo? Foi em 2015? Não. O Rio Doce, né, e seus afluentes estão com uma letalidade, uma capacidade de metais muito pesados, metais letais a toda a biosfera, a fauna, a flora. E, por exemplo, quando nós temos momentos de tempestades, de chuvas, que há uma varrição, né? Ou seja, o leito do rio, há uma movimentação, todo esse metal pesado ele se movimenta, ou seja, ele continua a prosperar, reverberar a poluição. Então, a pesquisa foi se debruçando nesse sentido, no viés do acidente, né? Não entro no mérito se foi crime ou desastre, né? Não entro nessas partes jurídicas, nem muito menos na esfera penal, mas foi sim para delimitar uma questão muito importante, a dependência econômica, né, das cidades, por exemplo,
Mariana ficou refém de toda a situação. Mas lá em Mariana, por ser a usina, há uma tributação, né, uma forma de compensação por conta da escassez, né, de recursos, enfim. Então, aquela população acabou recebendo algum tipo de seguro. Não estou nem falando do acidente, da indenização da situação. Eu digo, o município ele conseguiu receber algum determinado valor como uma forma de compensar a dinâmica. Recentemente, com muito ativismo, com muita questão social, o Espírito Santo foi incluído no rol pelo Ministério Público de Minas Gerais, com uma atuação de se parabenizar também no Ministério Público aqui do Estado do Espírito Santo, os municípios capixabas, Colatina, Baixo Guandu, Linhares, também foram contemplados e arrolados nesse rol, no qual moradores daquelas regiões serão também contemplados com algum valor para amenizar um pouco o seu sofrimento, porque lembro, pessoas, as pessoas deixaram de ter suas atividades, o pescador, o ribeirinho, as plantações, como eu já falei, estão lá todas assodadas com esse metal pesado. E quanto tempo vai levar isso? 10, 20, 30, um século mais? Não sabemos. Pesquisas mostram diversos tipos de resultados, porque esse não é um material em composição, são vários materiais. Então, não dá para mensurar qual é o tempo estimado para se recuperar aquela região, aquela área. Então, sem mais delongas, a pesquisa se debruçou nessa questão e alavancou, né, a forte dependência econômica, que aqui, no caso do Espírito Santo, o município de Anchieta, Guarapari e adjacências, mantém em prol desse capital periférico, montado aí no final da década de 70, né, ou seja, a usina da Samarco, ela foi montada aí nos seus 40 e poucos anos, né? Lembrando, se ela gera emprego, gera renda, isso é importante para a sociedade, mas volto a dizer, não pode ser a qualquer custo. Será que foram dimensionados, pesados, toda essa dinâmica? Certamente que não, né? Não sou contra o progresso, muito pelo contrário, a gente entende que é necessário, mas a gente vê que o enclave econômico e a dependência gerada por esse capitalismo de forma tardia é uma realidade social aí que foi muito bem tratada aí pelos nobres colegas, o doutor Gilberto e a doutora Lorena. Então, o livro se debruçou nessa dinâmica e trabalhei uma parte da arrecadação, obviamente, a paralisação da atividade da Samarco, ela impacta no PIB nacional, no PIB capixaba, como a própria divisão de sustentos, os municípios, principalmente Anchieta e adjacências, tiveram quedas de arrecadação estrondosas e isso impacta diretamente na saúde, na educação, na infraestrutura, na segurança. Sem dizer mais, basta você se dirigir a esses locais. Quem andava por essas regiões antes de 2015 e depois sabe muito bem o que eu estou dizendo, falta recursos, né? Inclusive, na pesquisa, a gente, quando foi aprofundá-la, visitamos, né? Fizemos uma visita em loco, em diversos locais, e a prefeitura estava com algumas secretarias em funcionamento em locais de favor, porque não tinha sequer o recurso para pagar um aluguel. A escola, uma das escolas do centro, ali próximo ao Santuário de Anchieta, no final de 2019, ela estava numa casa desativada, mas estava de favor, porque o município não tinha uma sustentabilidade própria para se locomover. E aí voltam em empreendedorismo a sustentabilidade, ou seja, aquelas comunidades interioranas, voltando com a pecuária forte, com a pesca forte, que todos esses atributos foram certamente afetados. Então, é preciso olhar, sem sombra de dúvida, essa esfera da economia, do meio ambiente, da sustentabilidade, para que a gente possa contar história para essas e para as futuras gerações. Então, sem mais delongas, gente, é apenas ilustrar essa questão, né? Uma preocupação sociológica nesse sentido, né? E mostrar aos nossos alunos a responsabilidade social que todos nós temos com as nossas atividades. Lamentavelmente, houve perda de empregos, registramos aí, junto ao Ministério do Trabalho, em Vitória,
programas de demissões voluntárias entre os anos de 2016 até 2018, mais ou menos 4.111 empregos diretos afetados por conta da paralisação. Recentemente, final do ano passado, a companhia voltou a operar aí com 25%, 26% da sua capacidade, dependendo ainda lá na matriz, em Alegria, né, no município do distrito de Bento, Rodrigues e Mariana, voltar e adequar algumas licenças para que possa restabelecer sua operacionalização, mas ficam aí as preocupações. Será que mudaram algumas coisas? Será que o processo de segurança do trabalho, o processo de segurança para o próprio meio ambiente não correr risco com um novo desastre, como está anunciado aí nas mídias sociais há menos de 72 horas, não sou eu que estou dizendo. Então a gente fica aí questionando essas questões, se está havendo uma preocupação com o meio ambiente. Isso são políticas públicas governamentais, são políticas públicas por parte do ente privado. A sociedade deve se enveredar, deve fiscalizar, deve denunciar, para que a gente não tenha derrame aí de mais lama tóxica e que a gente não consiga progredir. Acredito eu que um erro é mais do que suficiente e nos deve dar aprendizado. Não devemos continuar a poluir da forma que estamos poluindo. E eu levantei até a mão, doutora Lorena, num determinado momento, né, quando a senhora falou, município de Vitória ainda não tem uma legislação, né? E brilhantemente, a professora Renata, com os alunos de administração, levantaram esse foco, e aí eu conclamo aí a toda a academia, a toda a faculdade. Ontem eu conversei, né, Renata, de forma bem técnica, por que nós não levarmos isso para o legislativo, Canela Verde ou Vitória, provocar esse debate? É o estudante que deve fazer isso, o estudante tem essa ferramenta, todos nós da sociedade organizada temos essa responsabilidade. A lei de políticas públicas, federal, estadual, estão aí, mas elas não estão sendo desenvolvidas com afinco. A própria coleta seletiva nas nossas casas muitas vezes é prejudicada, né? Então eu paro por aqui, porque senão nós vamos delongarmos e ficarmos aqui muitas horas. E de forma muito agradecida, tá, doutor Gilberto, doutora Lorena, professora Renata, todos os alunos e alunas, agradeço penhoradamente, obrigado pela paciência de todos, né? Eu vou colocar aqui para os nossos alunos preencher a listinha de presença, tá bom? E meu muito obrigado, espero estar junto com vocês em outras oportunidades. Muito obrigado. Eu que agradeço. Então, vou abrir as perguntas, tá? Podem ficar à vontade. Se quiserem colocar no chat, eu vou acompanhando. Doutora Renata, já atendendo um pouco a pergunta do doutor João Marques, a gente sabe que no Brasil nós temos o princípio do direito positivo, né? Ou seja, a verdade, o fato devido, acolhido, perfeito, a ética, a moral, toda esse arcabouço de teorias que nós temos, ele tem que estar traduzido em lei, né? De tanto que a gente costuma dizer o seguinte: fulano, tudo bem? Legal, né? Faz parte da cultura, inclusive, do povo brasileiro, que o seu desejo, o bem-estar que ele almeja, esteja numa lei. Você vê que agora mesmo nós vimos o professor falar: olha, alunos, vamos buscar o legislativo, né? Eu quero dizer que temos um arcabouço legal muito bem elaborado no Brasil. Nós temos um Instituto Constitucional que dá à coletividade o mesmo poder e o mesmo papel de fiscalizar e de cuidar do meio ambiente que o poder público. Não sei se todos sabem disso. Faz parte do caput do artigo 225 da nossa Constituição Federal. Ou seja, é um bem que deve ser tutelado pelo poder público e pela coletividade. Bem, nós temos também Ministério Público Estadual, Federal, né? Nós temos delegacias vinculadas ao meio ambiente, enfim. O que eu percebo é que, como a comunidade cobra pouco a execução dessas leis e dessas políticas, nós ficamos à mercê. Porque eu digo para todos nós, eu vi ali um aluno reclamar que não existe lugar para descartar pilha. Eu pergunto, cadê o Ministério Público?
Cadê as entidades de proteção do consumidor, que deve também tutelar a questão do meio ambiente? Ou seja, eu acho, professor, que a lei é muito importante, mas eu acho que o que nós temos de lei já pronta e acabada para ser executada em favor do meio ambiente, em favor da coletividade, nós temos que botar o Ministério Público para cumprir seu papel, os PROCONs cumprirem seus papéis. A própria Câmara, se nós vamos procurá-la, é para que ela exerça o papel de fiscalizadora, que é uma das tarefas importantes, uma das atribuições importantes do Legislativo, é fiscalizar o cumprimento das suas próprias normas, saber se o Executivo está cumprindo, sabendo que se seu comércio está cumprindo. Bem, eu só queria dizer que é importantíssimo transformar em lei, mas é importantíssimo hoje a gente fazer esse povo trabalhar, né? Trabalhar para o bem comum e trabalhar para que essas leis deem certo. Senão ficamos nessa aí, de volta e meia tem um desastre qualquer, né? E é 20, 30 anos para resolver quem está com razão e quem não está. O povo, a Deus dará, e a economia toda se desqualificando, se perdendo, como aconteceu em Anchieta e região. Quer dizer, a paralisação da Samarco, ela não se deu o problema só efetivo do que foi o dano lá. Ela criou um problema econômico na região, que ela deixou de produzir, deixou de pagar impostos, e sim, deixou de empregar pessoas. Então, assim, a fiscalização, ela é muito importante, e nós devemos, então, neste trabalho de vocês, que estou vendo que é um trabalho muito comprometido com as soluções que nós temos a ser tomada, que inclua isso como pauta. Cobrar fiscalização, cobrar dos órgãos que estão prontos para poder resolver essas questões. Perfeito. Doutora Lorena, a senhora, com a sua experiência, falando aí, né, da Agenda 2030, compilar, né, economia, sociedade e biosfera. A senhora já falou para todos nós aqui, né? Estamos prestes a alcançarmos esse patamar daqui a 9 anos. Na sua visão, doutora, pode ser bem franca, nós estamos de uma forma mediana, próximo do alcance dessas metas. Qual a sua visão, né, doutor Gilberto, também Renata, qual a visão de vocês aí, os nossos alunos, quiserem também perguntar, debater, até mesmo se posicionar? Vocês estão vendo que nós estamos caminhando bem, está próximo à realização dessas metas, né? Lembrando o pilar, economia, sociedade e biosfera. Nós temos quase 170 metas aí pela agenda. Será que nós vamos conseguir realizá-las? Pois é, doutor Gilmar. Eu gosto de ser sempre positiva, né? Pensar positivo, ser otimista. E eu vejo que muitas outras nações no mundo, muitos outros países no mundo estão sim avançados nesse quesito, nesse patamar de implementar os objetivos do desenvolvimento sustentável nos seus países, nas suas ações diárias, de metas mesmo. Mas eu vejo o Brasil retrocedendo muito nessa questão, principalmente no ambiental, nos últimos anos, né? A gente aqui tem batido recordes atrás de recordes de desmatamento, de queimadas, de emissões de gases que poluem, de gases de efeito estufa. Nós temos batido recordes e recordes terríveis de não fiscalização, ou seja, de passar a boiada, né, como dizem, de deixar os órgãos fiscalizadores não estão cumprindo o seu papel. Então, nesse quesito, eu consigo ver um retrocesso no governo do Brasil nos últimos 4, 5 anos, na questão ambiental. Então, o Brasil sempre foi referência mundial em todas as conferências sobre clima, sobre biodiversidade. O Brasil sempre foi referência mundial. E nos últimos anos a gente tem sido referência mundial em como não fazer, dando um mau exemplo, né? Então, assim, isso me deixa muito triste, e aí eu fico meio, será que nós realmente vamos conseguir? Falta tão pouco, né? A Agenda 2030, ela vence daqui a 8 anos e meio, né? Nós temos tanto a fazer, tanto a cumprir, e é uma coisa que, mas eu acho que também, além da gente pensar na esfera federal, a nível federal, a gente tem que pensar na esfera estadual, municipal, e dentro das nossas empresas, dentro das nossas casas,
que nós podemos fazer para melhorar? Então, isso que o doutor Gilberto falou, que vocês falaram de pedir que o cidadão, o povo, cobrar do município, cobrar do Estado, políticas, né? Políticas a implementação da política de resíduo sólido, a implementação da política de mudanças climáticas, todas essas leis existem, a gente tem aqui no estado do Espírito Santo. O Espírito Santo é até pioneiro nisso. O Vila Velha já está um pouco deixando a desejar nesses termos. Vitória também, a gente está tudo bem parado, ainda mais com essa transição agora de governos, né, de gestão. Mas, assim, acho que cabe um pouco a cada um de nós entender, estudar e passar a agir dessa forma, né? Um pouquinho que cada um fizer vai fazer a diferença. Mas, pensando a nível federal, eu fico desanimada. A nível global, tem muitos países que estão realmente muito comprometidos. A exemplo da China e dos Estados Unidos, apesar de serem um dos maiores emissores de gases do mundo, eles agora entraram, pelo jeito, para valer nessas metas climáticas mais ambiciosas. Então, isso traz esperança, por outro lado. Muito bem. Mais alguém? Tem alguém mais com a mãozinha levantada? Deixa eu olhar aqui. Algum aluno quer fazer alguma abordagem? Edilson. Doutor Gilberto, doutora Lorena, a abordagem de vocês foi tão ampla que não restam dúvidas. Não restou dúvida, né? Mas a gente fica à disposição, a gente deixa os nossos contatos aí. Quem quiser tirar alguma dúvida por e-mail, por rede social, ou ligar, bater um papo, a gente fica à disposição aí para outras oportunidades de conversa, de troca. E, afinal de contas, também sextou, né? Verdade. Fomos todos valentes aqui, né? Que os meninos estão todos aqui, estão valentes. Verdade. Porque foi muito bom mesmo. Gente, nós aqui agradecemos, eu, em particular, agradeço a oportunidade, agradeço à professora Renata, ao professor João Marques. Eu acho que ilustra bem essa discussão, o quanto que nós devemos estender a nossa preocupação efetiva sobre a questão ambiental, a questão da sustentabilidade, os pilares da sustentabilidade. E é isso aí. Tamo junto e até a próxima oportunidade. Uma ótima noite a todos. Muito obrigado, pessoal. Um ótimo fim de semana. Cuidem-se. Vamos caminhar para a próxima. Isso aí, obrigado, ótimo. tá, gente? Renata, muito obrigado por toda Agradeço a a todos. mediação, tá? Parabéns pelo livro. Isso. Obrigado, gente. Obrigado. Parabéns para todos. Parabéns pra Obrigada todos. pela oportunidade. Parabéns Bom aos fim de nossos semana alunos. e boa noite. Parabéns aos nossos alunos pela Isso. brilhanticização, Sim, Verdade. brilhantes alunos. Com certeza. Parabéns para todos eles. Positivo. É assim. Alô. Um abraço Obrigada. a todos. Tchau, Uma tchau. Um boa abraço, gente. Tchau, 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 tchau. pessoal. Tchau. Muito obrigada. Obrigado a todos. Renato, obrigado mais uma vez. Missão cumprida. Missão cumprida. Muito obrigado. Um abraço, um ótimo fim de Eu semana. que agradeço. Também. Valeu. Tchau. Ótimo, um abraço. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Elismar, que trouxe os alunos, né, meus alunos queridos aí do terceiro período. Obrigada. Por mais palestras assim. Que bom. Ah, Rosana, que bom te ver aqui. Agradeço também a participação de vocês. Meus alunos do coração. Obrigado, Renata. Karina. Prazer revê-la. Obrigado, Renata. Boa Ei, meu noite, hein? amigo. Foi ótimo, Igualmente. parabéns. Que bom. Obrigada, muito Alexandre, que está aqui com a gente também. Nossa, também ficou super feliz. Achei que foi muito, muito bacana. Que bom. Eu vou tentar, mas não segurar a água, porque ela caiu. Eu vou interromper a gravação.